Vamos lá. Graças a Deus. Todo um processo aqui. Aqui pode ficar aqui. Bom, vamos lá. Graças a Deus. Muito feliz de poder estar aqui. Mais uma vez poder ministrar uma lição da EBD, na minha igreja, na minha casa espiritual, falando aos meus irmãos, e não só aos meus irmãos, mas a todos os que acabam nos assistindo via internet. Né? É um privilégio, é um prazer, é uma alegria e é uma grande responsabilidade também estar nessa posição. Diante disso, o que eu tenho a fazer é agradecer Pastor Ronaldo, Pastor Eliseu, toda a sua equipe, a equipe da EBD, pela confiança em mim depositada, e que Deus possa falar poderosamente nessa noite, através dessa lição, que é a lição de número 6, que fala sobre Jonas, o missionário descontente. E o nosso texto áureo é Jonas capítulo 3, versículo 10. Você tiver a sua revista, você pode acompanhar, mas acredito que todos já tenham lido a revista, já tenham feito a leitura principal, já tenham lido o texto áureo, mas é bom que a gente possa voltar aqui nesse texto para poder iniciar a nossa meditação nessa noite. Que diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Glórias a Deus pela sua poderosa palavra. E aí eu quero começar, para aquecer o nosso cérebro, já fazer uma pergunta retórica. E Deus se arrepende? Percebi um silêncio assim, mas teve um não. Isso, vamos lá. O texto bíblico afirma que Deus se arrependeu, mas na verdade o que acontece é que a palavra de Deus ela foi escrita por humanos, numa linguagem humana, para o entendimento humano. Então isso é o que nós chamamos de antropoformismo, ou, nesse caso, uma antropopatia, que é levar para Deus um sentimento humano, para que facilite o nosso entendimento, mas que, na verdade, esse sentimento é humano. Esse sentimento não pertence ao nosso Senhor. E aí eu trouxe alguns versículos. Deus não se arrependeu de modo absoluto, isso não é versículo não, é só para a gente pensar. A linguagem é figurada, expressa em termos humanos. Né? Aí eu trouxe alguns versículos. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, a parte B, diz: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Ezequiel 18, 32.
porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Mateus 9,13, uma confirmação disso já no Novo Testamento. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Para finalizar, Jeremias 18, de 5 a 8. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se arrepender da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Mas não, veja, ele prenuncia a sua ação diante de uma situação. Se o povo se arrepende, o Senhor muda o seu veredito, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é longânimo, ele busca a salvação, é um Deus misericordioso e que age em favor de todos aqueles que se achegam a ele e buscam a sua misericórdia. Portanto, Deus apenas aplicou a sua própria palavra. Afinal, como nós sabemos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glórias a Deus. Vocês entenderam essa questão? Essa questão do arrependimento? Deus não se arrependeu do mal que ia fazer. Deus foi longânimo. Ele deu uma primeira sentença, mas essa sentença ela é condicionada ao arrependimento. E nessa condição de arrependimento, ele mudou o seu veredito, porque a sua misericórdia foi aplicada a todos aqueles que o buscaram. Entendido isso? A história de Jonas, que fascina crianças, adultos, eu acho que toda criança na EBD conhece a história de Jonas, é uma história muito falada, muito contada, né, para as crianças, pelo fato dele ter sido engolido por um grande peixe, é uma história bem interessante. Mas esse milagre dele ter sido engolido pelo peixe, ter sobrevivido, né, foi um milagre tremendo, realmente. Mas esse milagre não foi o maior milagre do livro de Jonas. O maior milagre do livro de Jonas foi com a pregação de Jonas, uma cidade inteira, milhares de pessoas se arrependerem, se humilharem, se converterem dos seus maus caminhos e encontrarem em Deus a salvação. Esse foi o maior milagre. Vários milagres nós encontramos na Bíblia, mas o maior milagre que o Senhor busca, o maior milagre é a conversão de almas, é mudança de vidas, é transformação do ser humano. Esse é o milagre que o Senhor busca. Todos os outros milagres que se seguem são, na verdade, para testemunhar de Deus,
para que as pessoas possam enxergar a tua tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Então, o maior milagre nesse livro não foi Jonas ter ficado no ventre do peixe, não. Foi um grande milagre, sim, mas esse não foi o maior. O maior milagre foi a salvação de uma cidade inteira, uma grande cidade. Mateus, capítulo 12, versículo 40 e 41, Jesus ele fala sobre esse episódio, né? Dessa carona que Jonas pegou no ventre do peixe, ficando lá 3 dias e 3 noites, esse grande milagre, Jesus fala sobre ele. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. É um grande tipo de Cristo que foi para o ventre do peixe, foi para o fundo do abismo, 3 dias e 3 noites e retornou vivo. E Jesus, ele foi para o ventre, preso pelas garras da morte, foi para o seio da terra, 3 dias e 3 noites, mas ele ressuscitou, ele ressurgiu. Então Jonas prenunciava aquilo que o nosso Senhor passaria para nos dar a salvação. Jonas ficou 3 dias e 3 noites e no final das contas ele chegou a Nínive. E chegando a Nínive, chegou ali também a salvação. Então era um tipo de Cristo. Mas o principal que nós temos que pensar é que em todo o livro de Jonas, a tônica maior está na misericórdia, está no amor de Deus em alcançar vidas, em alcançar o ser humano. Vamos contextualizar. Jonas é apresentado apenas como filho de Amitai. Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. Era profeta do Reino do Norte, natural de Gat-Efer, tendo vivido na época de Jeroboão II, filho de Joás, conforme a gente vê lá em 2 Reis 14, 23 a 25. Jonas, ele era conhecido e reconhecido como profeta, porque ele vaticinou tempo de fartura, tempo de crescimento de Israel sob a tutela de Jeroboão II. E de fato, isso aconteceu. Israel ficou muito rico naquela ocasião, ainda que a desigualdade social fosse muito grande, mas o reino se enriqueceu muito. E houve grande extensão, grande recuperação de terras, de modo que o território do Reino do Norte de Israel passou a chegar aos limites que não havia desde a época de Salomão. Então ele conseguiu reconquistar muita terra. E Jonas ficou um profeta famoso, porque as suas palavras se cumpriram e o reino cresceu, se fortaleceu. E ele era um profeta reconhecido. E ele era da cidade de Gat-Efer. Gat-Efer se localizava na terra de Zebulon, conforme a gente vê em Josué 14, 13, aproximadamente 4 quilômetros ao norte da Galileia. Ou seja, Jonas ele era galileu. Assim como Jesus de Nazaré era o Galileu. Jeroboão, que era o rei na ocasião, era filho de Joás, foi o 13º rei de Israel, do Reino do Norte, mas não deve ser confundido com Jeroboão, que era filho de Nebate e que foi o primeiro rei do Reino do Norte. Por isso que nós encontramos sempre Jeroboão I, Jeroboão II. Não é que o nome dele tinha primeiro e segundo, mas era uma forma de diferenciar as pessoas que tinham o mesmo nome e, nesse caso, até o mesmo cargo, né? Os dois foram reis de Israel. Jonas foi contemporâneo de Amós, de Oséias. Seu livro foi escrito aproximadamente uns 60 anos antes da tomada
do Reino do Norte pela Síria. O principal adversário do Reino do Norte era o Império Assírio. E a capital da Síria era exatamente a cidade de Nínive, edificada por Nimrod. A gente vai lá atrás, Gênesis 10, 11, e a gente vê a edificação dessa cidade. O nome do rei ninivita, impactado pela mensagem levada por Jonas, segundo alguns historiadores, porque não existe um consenso, era Haddad Nirari III, que morreu em 782 a.C. Porém, outros historiadores, não existe um consenso, indicam que o rei era o rei Assurdã III. E o que aconteceu na época de Assurdã III? O reino ficou um pouco enfraquecido, porque haviam, na época de Assurdã III, houveram algumas revoltas populares, houveram pelo menos 2 grandes pragas que assolaram a Síria. Em 15 de junho de 763 a.C., houve um eclipse solar total, e isso espantou muito os moradores da Síria. Então o povo estava assustado, o povo estava temeroso. E toda vez que a gente fica assustado, fica com medo, fica temeroso, toda vez que as pessoas estão fragilizadas, elas se recorrem a Deus. Mas o texto bíblico em si não relata com exatidão qual foi o rei na ocasião. Vamos lá. Nínive, uma cidade excessivamente grande, possuía vários vilarejos, bosque, tinha uma grande biblioteca, situava-se à margem oriental do rio Tigre, e a sua população estava calculada em 600 mil pessoas. Era uma cidade grande, muito grande para a época. Uma cidade importante, uma cidade imponente, uma cidade que competia com a famosa e bela Babilônia. Era uma cidade de bastante expressão. Os ninivitas eram conhecidos por ser um povo sensual e cruel, muito violento. A terra de Nínive era conhecida como terra de ladrões, porque os ninivitas, eles partiam para outras cidades para pilharem, para roubar, para saquearem outras cidades, levando os seus mantimentos para Nínive. E pior do que isso, não bastando essa violência, eles matavam as pessoas, recolhiam as suas cabeças e levavam para empilhar como troféus. Era um povo muito cruel, muito mau, que não tinha piedade. Era um povo idólatra, tinha prazer em matar, especialmente os inimigos declarados, obviamente. Jonas capítulo 1, versículo 2. Jonas recebe a ordem de Deus para ir exatamente para essa cidade, para Nínive. Olha que coisa legal. Exatamente para quê? Para clamar contra essa cidade, dizendo que ela seria destruída. Ele não ia levar uma boa nova. Ele ia falar que a cidade ia ser destruída. Então, ele desobedeceu a ordem divina e procurou fugir para Tarsis. Esse é o único profeta que se tem história que resistiu ao mandado de Deus, em que não foi cumprir aquilo que Deus o determinara, que fugiu de Deus ao invés de cumprir a sua missão. Fugiu e seguiu para a direção oposta. Trouxe um mapinha aqui. Aqui é a cidade costeira de Jope.
Jonas estava aqui na Galileia. Ele se deslocou para Jope, sendo que Nínive ficava para cá. E ele entrou numa embarcação para vir para cá. O lado oposto. Em vez de vir para cá, ele foi para lá. Em vez de andar 800 quilômetros, ele resolveu percorrer 3.000 quilômetros para ficar bem longe daquilo que o Senhor determinara com que ele fizesse. E por que Jonas resolveu tomar essa decisão? Podemos dizer que era um misto de medo, em função da cidade de Nínive, do jeito de ser de Nínive, dos ninivitas, e também de nacionalismo. Por quê? Nínive era uma cidade que era um risco iminente para Israel. E Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso. E Deus havia revelado para ele ir lá, anunciar que em 40 dias a cidade de Nínive seria o quê? Destruída, subvertida. Aí, o que se pensa? Se eu não aparecer lá para avisar em 40 dias, o que vai acontecer? A cidade vai ser destruída. Mas e se a cidade for destruída, Israel está a salvo de quem? De Nínive. Nacionalismo. Olha o pensamento de Jonas. Se eu não for, Deus destrói, Israel ganha uma batalha sem sequer lutar. E ele foi movido também pelo medo. Veja, Nínive perseguia e torturava os profetas, as pessoas que chegavam lá, e ele era da terra que era adversária, tradicional adversária da Assíria, que era Israel. Os piores tipos de tortura eram praticadas por aquele povo. Se os ninivitas se arrependessem, debaixo da sua profecia, se eles reconhecessem a autoridade daquela palavra e se convertessem, mudassem os seus caminhos, a sua palavra também não se cumpriria, certo ou errado? Jonas, profeta, reconhecido como profeta, com autoridade de profeta na sua terra, com prestígio, que profetizou a bênção, a vitória, a expansão, e a bênção, a vitória e a expansão chegou em Israel. Era respeitado. Aí Deus manda ele ir a uma outra terra para profetizar que aquela terra seria destruída. E que isso seria, muitas aspas aí, uma bênção para Israel, porque o seu pior adversário seria destruído. Mas, se ele vai lá, conhecendo a misericórdia de Deus, se ele vai lá e o povo se converte, o que acontece com o seu ministério? Ele fica em ruína, porque a sua profecia não se cumpriu. Ele poderia ser taxado de falso profeta, poderia macular, arranhar a sua reputação de profeta. Vocês estão compreendendo? Ele tinha medo dos ninivitas, do que poderia acontecer com ele. Ele tinha medo da sua reputação. E o seu senso nacionalista também começou a falar alto. Então, o que ele resolveu fazer? Vamos gastar tempo. Vamos gastar tempo. Em vez de nós irmos para Nínive, nós vamos para Tarsis, que fica aproximadamente 3.000 quilômetros. Só que se nós pensarmos no tipo de embarcação que tinha naquela época, os motores, movidos a energia nuclear, nuclear da energia do camarada, do núcleo do músculo. Então, quanto tempo demoraria para ele sair daqui e chegar a Tarsis? Muitos e muitos dias. E se assim, ele chegando lá, o Senhor o interpelasse, ele demoraria mais muitos
e muitos dias para voltar, ao cabo que os 40 dias se passariam. Fala, meu pastor. Só de Gat-Hefer para Nínive já são 3 meses de viagem. Imagina isso lá. Não é? Imagina isso lá. Na nau da época, um barquinho com a vela, um pouquinho maior, um barquinho não. Exatamente. Mas enfim, esse foi o misto de medo e nacionalismo que acompanhou Jonas e fez ele decidir fugir da presença de Deus e cumprir a sua vontade. Jonas comprou sua passagem para ir para um lugar distante, para Nínive, distante de Nínive, para Tarsis, na Espanha, 3.000 quilômetros de distância. Embarcando, partiu em sua viagem para longe de Deus. Descendo para o porão, o que aconteceu com ele? Dormia. Que legal. Agora imagina, você é profeta, conhece a Deus, e você resolve desobedecer a Deus, e você compra a sua própria passagem, ninguém obrigou, ele pagou pela sua passagem. Olha que aparente bênção, né? Se eu for para Tarsis, Israel está livre dos assírios, maravilha, eu não corro risco de morrer, maravilha, meu ministério está salvo, maravilha, eu quero uma passagem, tem passagem, eu tenho dinheiro para comprar, viva, viva, está tudo cooperando, está tudo dando certo. É ou não é verdade? E ele partiu e foi para onde? Para o porão do barco. E ali ele dormiu. Só que diferente do que Jonas pensava, ele tentou fugir da presença de Deus, tentou fugir para longe de Deus, mas diferente do que ele poderia pensar, Deus estava ali. Deus estava o tempo todo com ele. Deus estava olhando tudo aquilo que ele estava fazendo, todo o intento do seu coração, e enquanto ele dormia, Deus começou a levantar um vento, e começou a incomodar o mar, e o mar começou a ficar bravio, o mar começou a ficar revolto, formou-se uma tempestade. Jonas está onde? Dormindo. Jonas está dormindo. A tripulação fica desesperada, pensa que vai morrer, e Jonas está o quê? Dormindo. Dorme aí não, irmão. E todos começaram a procurar o quê? O culpado. E não encontrava porque Jonas estava lá no porão. Todo mundo desesperado e Jonas no porão dormindo. Aí vale um pensamento. Deus tem um propósito e um plano em qualquer situação. Qualquer que seja a situação, Deus tem um propósito. Nosso Deus não faz nada à toa. É um Deus de propósito. Às vezes, Deus manda uma tribulação, manda um vento, uma tempestade, faz o mar se levantar e ficar revolto, mas na verdade, na intenção de despertar uns aos outros do sono, da letargia. Muitas pessoas boas perdem às vezes a visão espiritual, acha que está indo para o lugar certo, acha que está fazendo aquilo que aparentemente é muito bom, afinal de contas está dando tudo certo, mas, na verdade, estão tentando, com as suas próprias mãos, comprando a sua própria passagem, se afastar de Deus. As coisas parecem ficar, de uma hora para outra, cada vez mais difíceis. Estava tudo dando tanto certo, agora começou a ficar difícil. O barco começa a balançar, a tempestade começa a chegar. E às vezes a pessoa não entende, poxa, mas
Como assim estava dando tudo tão certo? Né? Eu sempre ando na presença de Deus, mas estava tudo dando certo. E às vezes as pessoas andam como se estivesse dormindo, em pé, com os olhos abertos, não enxergando a situação à sua volta, com seus olhos espirituais fechados, como se dormindo. Mas aí nesse contexto Deus chacoalha, e chacoalha mesmo. Deus balança, manda tempestade, manda tribulação, a fim de acordar do sono aqueles que se acomodam, que entram no conformismo do dia a dia, que se acostumam com a religiosidade e perdem o foco, perdem a direção de Deus. Sabe, acha que está fazendo muita coisa, mas quando na verdade está se afastando de Deus. Porque Deus não está preocupado em conformismo, não está preocupado em religiosidade. Deus está preocupado naqueles que o adoram, que o buscam, que procuram saber da sua vontade para cumpri-la, para exercer aquilo a qual foi chamado para fazer. E Deus, às vezes, ele dá essa balançada no barco para ver se uns e os outros acordam. E é proposital que isso aconteça. Olha o que diz em Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Por isso se diz: desperte você que dorme, ou desperta tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos do seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Desperta, tu que dormes. Sejam sábios. Aproveitem a oportunidade dos dias maus e procurem entender qual é a vontade de Deus. Nós, os crentes, os cristãos, não podemos ficar dormindo, seguindo a direção oposta à vontade de Deus, de forma alguma. Mas devemos buscar obedecê-lo. Fomos chamados para sermos a atalaia do Senhor, sermos os anunciadores das mensagens e das palavras e da salvação do Senhor. Nós somos aqueles que fomos chamados para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença, para ser visto. Entende? Lá fora. Desculpa fazer uma analogia aqui, mas é mais ou menos hoje, se Deus chamasse qualquer um de nós para ir falar para o rei Hezbolá, para alguém do rei Hezbolá. E os assírios, eles eram assassinos inveterados. Isso. Maus, vios mesmo. Ruins assim do nível hard. Isso aí. Então, como se Deus comissionasse a gente para ir falar. Eu acho que qualquer um. Pô, mas espera aí, eu? Logo eu, né? Para eles? Não é? É um negócio de pastor Silva, né? Se ainda fosse a Al-Qaeda, né? Rei Hezbolá? Não é? Foi logo para o extremismo. Eu queria fazer uma pergunta. Eita Jesus, eita nós. Vamos lá, nosso irmão perguntou se profeta tem ou não tem livre-arbítrio. O profeta, ele tem livre-arbítrio enquanto pessoa. Tem, claro que tem. Ele resolveu não atender. Sim, ele resolveu não atender. O Senhor buscou o salvar e o resgatar. No seu arrependimento, ele teve uma nova chance. Mas ele teve uma nova chance de resgatar o seu ministério. Após o que? O seu próprio arrependimento. Então, antes de Deus agir com misericórdia sobre Nínive, agiu com misericórdia sobre Jonas. E ele, no ventre do peixe, ele se converteu e ele buscou a presença do Senhor e renovou o seu voto.
E aí, quando ele saiu, e o Senhor o comissionou novamente, ó, vai lá e fala aquelas palavras lá que eu mandei você dizer, aí ele foi e cumpriu o seu chamado. Mas ele poderia também, ao final das contas, simplesmente não ir. Poderia. Na verdade, ele pede a morte. Ele pede ser jogado no mar, ele está pedindo a morte. Exatamente. Mas o Senhor agiu de misericórdia. Aí ele vai de marino até a praia, entendeu? Mas ele tem o livre-arbítrio, sim. Pois não, querido? Eu, particularmente, entendo o livre-arbítrio, entendo o livre-arbítrio com a capacidade de eu escolher e arcar com as consequências da minha escolha. Perfeito. Esse é o livre-arbítrio. Perfeito. Eu não quero fazer isso, tem uma consequência se eu não fizer, e eu arco com a consequência do que eu escolhi. Perfeito. Exatamente isso. Ok. Aí, assim, ele, no paralelo com o Jonas, ele fala assim, ó, eu não vou para onde o Senhor me mandou. Perfeito. Não quero ir e não vou. Que aí, assim, não obstante ele expressar a vontade dele de não ir, Deus vai lá e dá uma sacudida e joga ele para lá, e joga para cá, e joga do lado, e aí ele fala assim, não, você vai ter que ir lá. E aí ele fala assim, tá bom, senhor, já que o senhor... Não, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, a decisão de ir ou não foi de Jonas. Ele decidiu não ir, arcou com as suas consequências, pediu para ser lançado ao mar, foi lançado ao mar, o peixe, pela misericórdia e longanimidade do Senhor, o resgatou. Dentro do ventre do peixe, ele percebeu que ele estava fora da direção de Deus, voltou atrás, se arrependeu, e o Senhor o deu uma nova oportunidade, o salvou pelo seu arrependimento, e quando ele foi lançado na praia, o Senhor o comissionou e ele quis ir. Isso só é um pouco complicado. Tem realmente uma história que diz que os ninivitas eram adoradores de Dagon, que era metade... Iones? Não era Dagon? Era Iones, perdão, era Iones. São construções fictícias e a gente pode até pensar sobre isso. Imagina, os ninivitas são adoradores de um Deus metade homem e metade peixe. E aí, diante das circunstâncias, né, do povo debilitado, das pragas e tal, etc., aí, de repente, sai do mar. Nínive não tem mar, tá? Nínive está lá no interior, a praia está lá no Mediterrâneo, né? Mas vamos lá. De repente, sai do mar um homem que é saído de um peixe fedorento, todo estropiado, e aí os ninivitas, por conta desse homem que veio do mar, do peixe, eles se convertem. Mas aí, eles se converteram a quem? Ao Senhor ou a esse Deus? Teria sido a esse Deus. Metade Iones, metade homem, metade peixe. E se eles tivessem se convertido a esse Deus, metade homem, metade peixe, a misericórdia do Senhor não seria sobre eles, porque o Senhor não divide a sua glória, porque o Senhor é único, Ele é o único Deus soberano, e Ele não permitiria isso. Então essa construção alegórica, ela perde um pouco de fundamento, porque o Senhor reconhece que aquele povo, de fato, se converteu à sua palavra, e não pelo ato do profeta em fazendo alusão a nenhum outro Deus. O profeta, acho que entendia que ninguém se converteria. Sim. Dele é o seguinte, esse povo é tão ruim, que eles não vão se converter, eu vou perder tempo. Fala, Alex. Professor Cláudio, senão eles vão deixar o sinal. O profeta, ele é sempre um arauto de Deus. Sim. Uma pessoa que tem que cumprir o que Deus determina a ele, independente da vontade dele. Não é?
É o que eu te falo assim, ele pode não querer fazer, ele pode não querer falar o que Deus falou, mas se Deus o escolhe, né, e o usa para poder transmitir aquilo que ele quer para o povo dele, para uma determinada nação ou para qualquer coisa, o profeta simplesmente basta não ter a própria vontade, mas sim fazer a vontade de Deus. Então, assim, não obstante nós termos livre-arbítrio, eu falo do profeta em si, né, que ele não pode simplesmente, como foi mostrado, né, está sendo mostrado na lição, renegar ao chamado de Deus. Não vou, eu não quero ir, ainda que espirrasse, vai lá, durma, não sei o quê, mas Deus vai pegar ele na contramão, vai fazer o que tiver e vai fazer com que ele cumpra tudo. Desculpa, Cláudio, quando a questão do livre-arbítrio, eu creio o seguinte, você pode até não querer fazer, mas a consequência de enfrentar um mau resultado Exatamente. é sua, mano. É sua escolha. Você não vai, mas aí Deus vai me Mas aí a cotação do senhor, onde está o livre-arbítrio? E a Bíblia ainda fala que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Então não Vamos lá, vai faltar Cláudio. oportunidade de alguém fazer a obra para do Senhor. contribuir um pouco aqui, a pesquisa que eu fiz, vamos tentar, né? A pesquisa que eu fiz sobre os primeiros capítulos aqui de Jonas, eu achei interessante porque eu senti na prática, então teve a ver a pesquisa. Uau! É sério. Uma sardinha te engoliu. Vou contar rapidamente. Versículo 5, você mesmo disse aqui que ele estava dormindo no sono profundo, como está no versículo. No versículo 4, versículo anterior, diz que o navio estava para se quebrar. E os historiadores da antiguidade dizem que ele não estava dormindo. Ele estava na situação que a gente chama hoje de mareado. Que o mareado de uma tempestade, ele não consegue levantar para beber água, ir no banheiro, nada. Ele não se mexe, não responde. Alguém chama, ele finge, só abre o olho às vezes e fecha de novo. Como se fosse sono profundo, ele não tem força para levantar. E eu passei na prática, eu fiquei 3 dias no navio de madeira, no Oceano Atlântico, numa tempestade, indo para a África. Eu fiquei 3 dias sem me mexer. Todo mundo tentando me levantar, eu não me mexia. Me falaram que eu estava dormindo 3 dias, eu não estava. Estava passando mal. E tem gente desde a antiguidade que usava especiarias para tentar não marear, e dava sono. Entendeu? Então ele estava nessa situação. Aê, profundo, cultural. Muito bom, muito bom. Só lembrando que a mesma palavra que aparece aí é que está Estadão dormindo e Saúl dormindo. Tá? É a mesma palavra. Mariado, Marizinha. Mas o fato... Vamos ficar com a Marizinha. Vamos lá, retomando aqui. Vamos retomar. Bom, o mar estava agitado, o barco balançava. Então, vamos lá. O nosso irmão citou aqui essa situação. Existe uma situação do nosso organismo que, diante desse agitar do mar, né, a náusea pode acometer de tal força, de tal forma, que o cérebro entra numa espécie de catarse, tenta auto-manter-se, né, fica ali meio que paradão, né, similar a uma situação de sono. Mas, na situação aqui de Jonas, né, a tripulação o conseguiu encontrar. E o encontrando, o acordou. E o interpelou. Ora, todos estão clamando aos seus deuses, mas você está aí dormindo? Então Jonas foi com ele até os demais. E chegando lá, tiraram sortes, que era um costume da época. E eles tiraram sortes, e a sorte caiu para quem? Quem seria o culpado? Quem? Não era Raimundo Nonato, era Jonas. E Jonas, diante daquela situação, que Deus está na condução de todas as coisas, então, quando tiraram sortes, Deus lançou a sorte sobre Jonas. Ele então se revelou de onde ele era, qual era o seu Deus,
E por que que tudo aquilo estava acontecendo? E se colocou como culpado. Então, diante daquela situação, quando ele foi encontrado, ele foi até o restante da tripulação e houve esse diálogo. Então, ele falou para os marinheiros que se o lançassem ao mar, né, os marinheiros já estavam tentando lançar, estavam quase lançando o barco. Lançando tudo que tinha para tentar tirar o peso, para o barco conseguir flutuar melhor, para quando ele descesse da onda, ele ficasse mais leve e não afundasse dentro da água. Né? E ele falou, não, basta-me, eu sou o culpado, basta-me lançar ao mar e tudo isso vai se aquietar. Os marinheiros, com muito pesar, resolveram então obedecer aquilo que ele estava falando e o lançaram onde? Ao mar. Aquele mar revolto, aquele mar agitado, encapelado. Quando Jonas foi lançado ao mar, simplesmente o mar se aquietou. Deus estava no controle de todas as coisas. O mar se aquietou para quem? Para os marinheiros. Mas para Jonas, um grande peixe o devorou, o engoliu. Ok? Aí você pode me perguntar assim, mas meu irmão, que grande peixe é esse? Era uma baleia? Era uma sardinha? Não, sardinha não é grande, né? Que peixe era esse? A Bíblia, ela não fala se era uma baleia, até porque os estudiosos dizem que a garganta da baleia ela é muito estreita e não passaria uma pessoa pela garganta da baleia. Mas se fosse uma baleia, não me espantaria que passasse um homem bem grandão, bem gordo, um elefante, porque para Deus não existe a menor dificuldade. Onde está a dificuldade para Deus? Se o ferro de um machado flutua, se o homem entra na cova com os leões e os leões resolvem fazer jejum, se a fornalha 7 vezes mais quente se usa para poder dançar lá dentro, qual é a dificuldade de Deus para fazer com que um peixe qualquer engula um homem? Qual a dificuldade que existe para Deus de que o ventre de um peixe qualquer consiga abrigar a vida humana por 3 dias e 3 noites e que ele saia ileso, vivo? Qual a dificuldade para Deus? Não existe dificuldade. Baleia não é peixe, é mamífero. Talvez um cachalote conseguisse ter estrutura. Sim, talvez um cachalote tivesse tamanho. Mas a Bíblia ela não relata, não fala exatamente qual era a espécie de peixe. A Bíblia é muito pelo contrário. Ele usa a expressão... Aí eu vou... Oi? Dag Gadol. Acertei ou errei? Gadolá. Grande peixe. Que depois no grego foi para Ketei Megalô. Acertei? Isso, é isso aí que ele falou. Traduzindo em português, um grande peixe. Diga, meu irmão. Mateus 12:40, na revista corrigida, traz baleia, por favor. Não. Esse debate Essa classificação de peixe marinho, eu só vejo agora. Exatamente. Dado a data de que foi escrito, sim, sim, sim. Algumas espécies foram extintas, outras espécies sequer conhecemos, porque estão no extremo. Essa daí foi única, né? Vamos lá. Mas o que a gente pode buscar de informação nisso? Jonas foi engolido pelo grande peixe, pelo grande monstro marinho.
E lá no ventre do peixe, Jonas, ele começou a pensar, com a sua alma ele começou a pensar naquilo que ele fez. E ele se arrependeu das ações que ele tomou. E ele buscou a presença de Deus e ele se arrependeu. Ele ali, com a sua alma derramada dentro do ventre do peixe, ele buscou a presença do Senhor e orou ao Senhor. E ali o Senhor, no meio da sua angústia de morte, naquela situação complicadíssima que Jonas estava passando, Deus agiu com misericórdia. Deus ouviu o seu clamor. Deus estendeu a sua mão de misericórdia e mandou com que esse peixe, 3 dias e 3 noites depois, vomitasse Jonas na praia. Deus salvou a vida de Jonas. Jonas orou ao Senhor, se arrependeu, buscou a face do Senhor e o Senhor se compadeceu de Jonas. Quando nós buscamos o Senhor com sinceridade, quando nós nos derramamos na presença de Deus, nós derramamos a nossa alma, nós rasgamos o nosso coração na presença do Senhor, quando nós nos apresentamos em contrição, em humildade, em humilhação diante do Senhor, o Senhor atende ao nosso clamor, o Senhor vem em resgate para nos salvar, não importa a situação. Ainda te digo mais, às vezes a gente não entende porque a gente está passando por grandes aflições, mas muitas vezes é necessário que Deus não nos livre das situações para Ele mostrar que Ele é o Deus da nossa vida, nos tirando da situação quando não temos mais condições alguma de lutar. E aí Ele mostra que Ele é Deus. Então, meu irmão, não existe dificuldade, não existe ventre de peixe que possa prender o crente. A oração é a arma, é a ferramenta da vitória. Amém? Jeremias 29, 12, 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O sacrifício, Salmo 51, 17, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado e ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No momento da angústia e do desespero, abra sua boca, clame a Deus. E ele diz, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... O Senhor sabe todas as coisas, a gente às vezes é que não enxerga nada. E vamos pensar mais? Vamos pensar mais ainda? Quando Jonas achou que estava tudo acabado, que lançaram ele para fora do barco, quando ele achou que ali chegava o fim da linha, lê do engano. Quem determina o fim da história é o Senhor. A Ele é o dono da última palavra. Quando ele achou que não tinha mais solução nenhuma, o Senhor com braço forte o resgatou. O Senhor o trouxe de volta à vida. O Senhor restaurou o seu ministério. O Senhor restaurou tudo aquilo que ele estava perdendo com a sua própria atitude quando ele se voltou para o lado oposto a Deus. Amém, irmãos? Situações difíceis acontecem mesmo na nossa vida, na vida do crente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí, às vezes, a gente lembra, por exemplo, de Paulo e Silas, na prisão. Estavam bem, né? Estavam bem hospedados, estavam na prisão, presos por cadeias, né? E ali o que eles fizeram? Cantaram, louvaram. Eles estavam tranquilos porque ele conhecia o Deus a que servia. Ele sabia que o Cristo ao qual eles pregavam estava com eles a todo instante, a todo momento, então eles estavam tranquilos. E às vezes realmente é necessário passar por situações difíceis
para poder ver o mover de Deus à nossa volta, ter experiência com Deus, porque uma coisa é nós ouvirmos a experiência de outras pessoas, outra coisa é nós termos experiências com Deus. Procure ter experiências com Deus, busque a presença de Deus, procure Ele, leia na sua palavra, ore, acorda de madrugada, jejua, sabe? Faz compromisso com Deus, que você vai ver o milagre de Deus acontecer à tua volta. Deus se revela àqueles que querem que Ele seja revelado. Vamos lá. A experiência no barco e no ventre do peixe fizeram com que o profeta renovasse o seu compromisso com Deus. Ele foi vomitado na praia e teve que andar a pé até Nínive. Aí tem mais um mapinha aqui, só para a gente entender. Esse aqui é a pontinha do mar Mediterrâneo. Ele estava indo para o lado de lá e o peixe o trouxe de volta. Aonde é que ele parou aqui? Parou aqui? Não. Ele parou aqui. O peixe não foi aqui. Não sei. A Bíblia não fala em que praia Jonas foi vomitado. A Bíblia fala que ele foi vomitado. 3 dias, 3 noites, a baleia, ó. O grande peixe foi lá e o vomitou. Aí existem algumas especulações. Talvez num ponto mais próximo. Era longe para chuchu. Isso invalida realmente essa ideia, Ivan, que você está falando de ser lançado na praia e o povo ver. Exatamente. Até porque, para que esse peixe, para que esse peixe levasse Jonas até Nínive, ele teria que ser muito bom. Porque talvez ele tivesse que navegar aqui, né, pelo mar Mediterrâneo, passar pelo Estreito, dar a volta na África, para entrar pelo Golfo Pérsico, para então pegar o Rio Tigres. Não dá. Isso aí, exatamente isso. Daqui é bastante chão. Na verdade, de onde ele partiria, da cidade dele, seria em torno de 800 quilômetros até Nínive. 3 meses de viagem. E acredita-se que se ele parou aqui numa região mais próxima possível, era em torno de 500 quilômetros para ele chegar até Nínive. Era logo ali na esquina. Então, quando ele chegou lá em Nínive, ninguém sabia que ele saiu do peixe, que ele não saiu. Isso daí era irrelevante para o povo de Nínive. Isso. Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. O Senhor fala a Jonas pela segunda vez, já depois de ter seu ministério restituído, depois de ele se arrepender, o Senhor o dá uma segunda chance para que ele possa restituir o seu ministério e cumprir o seu chamado. E Deus fala para ele: Jonas, vai até a terra de Nínive e fala para eles aquilo que eu mandei você falar lá atrás. E Jonas, então, resolveu obedecer, andou um pouquinho para chegar até Nínive, cumprindo, então, o seu propósito, o seu voto e a sua chamada. Jonas foi para Nínive anunciar a mensagem de Deus, mas o seu coração continuava em desalinho com as intenções do Senhor. Em desalinho, é isso aí, coração em desalinho. Vamos pensar nisso daí? A gente falou em livre-arbítrio aqui.
Então vamos pensar nisso. Jonas, ele resolveu desobedecer a Deus e seguir no caminho oposto. Ele foi, colheu o fruto daquilo que plantou e teve o resultado da sua desobediência. Estamos falando de ministério. Aí ele volta, carregado pelo peixe, e ele tem uma nova oportunidade de exercer o seu ministério profético. E ele resolveu então cumprir o voto que fez ao Senhor e seguiu para Nínive. Mas o fato de ele ir para Nínive, cumprir o seu voto, anunciar a mensagem que Deus o entregara para os ninivitas, não fez com que o seu pensamento mudasse. O seu pensamento de que os ninivitas eram maus continuava. O seu pensamento de que o Senhor poderia agir de misericórdia e salvar os ninivitas continuava. O seu pensamento de que, porventura, se os ninivitas não se convertessem, seria muito legal, porque Israel ficaria livre daquele povo, continuava. E o seu pensamento de que, se eles se arrependessem, ele seria visto como um falso profeta, ou que as pessoas poderiam tirar o seu crédito, até pelo ministério que ele já teve, continuava. O fato de ele colher as circunstâncias da desobediência ainda não tinha mudado o seu pensamento. Ele apenas cumpriu o voto que fez ao Senhor, indo para Nínive anunciar a palavra. Em contragosto. Mas ele não foi obrigado. Ele foi porque quis. Ele já sabia das consequências de uma primeira tentativa. Dentro do ventre do peixe, fez um voto, disse que pagaria quando saiu do peixe. Ele foi cumprir o seu voto. Desculpa, mas não foi. Ele pode ter se arrependido depois, mas foi para a vontade dele, ele não foi. Ele foi empurrar, ele foi no chicote. Eu temo a Deus do céu. Deus falou lá, Maria, eu temo a Deus do céu. Ok, o cara está dormindo, é jogado, você depois que é jogado no mar, te dá uma coça, bate de noite, Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Jonas foi para Nínive. E qual foi a mensagem de Jonas? A mensagem que Deus entregara para Jonas era para que, em 40 dias, anunciar que em 40 dias a cidade de Nínive seria destruída, subvertida. E o detalhe é que Jonas fez isso com perfeição. Ele não somou uma vírgula, não colocou um ponto, nada. Ele usou só 5 palavras hebraicas para poder falar exatamente isso. De que a cidade seria subvertida em 5 dias. E esse foi o anúncio de Jonas. Jonas entrou naquela cidade linda, que tinha 96 quilômetros de muro em sua volta, tinha 50 torres gigantescas, o seu muro tinha largura para passar 3 carroças de guerra, era uma cidade edificada, uma cidade moderna para a época, uma cidade má, mas ele entrou naquela cidade anunciando exatamente essa mensagem. A cidade será destruída em 40 dias. E essa foi a mensagem dele. Jonas, ele não falou para os ninivitas que o Deus de Israel que o mandara ali era um Deus misericordioso. Jonas não falou para os ninivitas que se eles se arrependessem, o Senhor poderia também mudar o seu veredito. Não. Ele simplesmente, com o seu coração endurecido, ele falou que a cidade seria destruída em 40 dias.
Aí é curioso, porque Jonas, ele usou a palavra, vou eu me arriscar de novo, pastor, vamos lá. A cidade, ele usou a palavra Apac, acertei? Fala aí, vai. Quase isso. A palavra Apac, para falar dessa subversão, dessa destruição. E essa palavra, ela é a mesma que foi usada em Sodoma, da destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o que ele, na verdade, ansiava é que o juízo de Deus caísse como um grande fogo e destruísse a cidade de Nínive. Essa era a sua vontade. Ele estava anunciando com gosto, querendo que aquilo acontecesse, mesmo sabendo que ele servia a um Deus que é misericordioso. Jonas, ele foi alvo da graça, mas ele quis ser canal de juízo. Ele prega um sermão de juízo, mas não abre a possibilidade para a esperança. Ele encerra a porta do juízo diante dos ninivitas. Ele só falou da ira de Deus, mas não contou da misericórdia do Senhor. Queria que a cidade fosse destruída pelo fogo. Porque também Jonas foi um pouco preconceituoso, porque ele achava, na mente dele, que Deus era somente para os israelitas. Portanto, que ele viu que o povo de Israel cometeu um monte de atrocidade também, mas quando foi para ele levar a palavra para o rei, foi. Ele levou palavras de promessa, levou palavras que se o povo se arrependesse, teria vitória, teria prosperidade. Mas ele não acreditava que aquele mesmo Deus também podia ter misericórdia de povo de outras terras. E isso a gente também vê com clareza, sabe quando? Quando ele fugiu da presença de Deus. Quando ele foi para o sentido de Tarsis. Porque também naquele tempo se tinha a ideia de que cada região tinha um Deus. Então ele se afastando o máximo possível, porque Tarsis seria a região mais remota conhecida pelos navegantes naquela época, ele tentou ir para o lugar mais distante, porque o Deus de Israel, se ele estivesse muito longe, não estaria lá. Além do fim do mundo. Então, essa ideia de que cada região tem um Deus, era uma ideia da época. Inclusive, Jonas pode ter se fiado nessa ideia, quando ele resolveu partir para Tarsis. Né? Na sua vaidade enquanto profeta, para que não tivesse o seu ministério arranhado pela misericórdia de Deus, que mandou ele anunciar uma coisa e aconteceu outra. Na verdade, ele fica desconcertado quando o povo se arrepende. Total. Ele não quer isso, quer juízo, né? Que os resultados... Exatamente. Manda fogo em José. Exatamente. É o mesmo pensamento do Sepúlveda hoje em dia. Prepare e leva. O sermão de Jonas, embora desprovido de graça, produziu o maior resultado que se tem notícia na história. A resposta à pregação de Jonas foi imediata e grandiosa, toda a cidade se converteu. Todos, sem exceção, se humilharam debaixo da mão de Deus. Jonas percorreu a cidade no intuito de levar uma mensagem de desgraça. Mas o que ele viu acontecer foi a manifestação da graça de Deus. O efeito da mensagem de Jonas alcançou os resultados muito além do que imaginável. Ele queria ver os ninivitas, não queria ver os ninivitas salvos, de forma alguma, mas todos se converteram. Ele pregou o juízo, mas na verdade o que o povo alcançou foi a misericórdia. Ele pregou a condenação, mas o resultado foi a salvação. E por isso, ele ficou bastante desapontado. Isso nos mostra claramente que a palavra de Deus surte os seus efeitos quando é ouvida, porque ela é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Os resultados
da palavra são os efeitos da palavra. Depende de quem? Depende do ouvido que o ouve. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é irretocável. A pessoa não se converte com a palavra de Deus se o seu ouvido estiver fechado, se o seu coração estiver fechado. Porque o problema não está na palavra, está no ouvinte. Mas não cabe ao pregador escolher o ouvinte, como Jonas estava querendo escolher. Cabe ao pregador, como o sementeiro, sair a semear. E semeia em qualquer terreno. E onde nós estamos semeando? Será que a gente está escolhendo onde semear? Será que quando a gente olha aquela pessoa ou aquela outra, imagina assim, não, esse cara tem salvação, mas não. Não adianta nem pregar para ele. Ei. A cidade era cruel, a cidade era má, a cidade fazia pilhas de cabeças e se alegravam com isso. E com essa cidade, e nessa cidade, com uma palavra de Deus simples, pequena e uma palavra de maldição, mas pelo fato de ser a palavra de Deus, a cidade inteira se converteu. Ele só foi lá para anunciar a palavra. Então, o que nós podemos tirar de proveito disso? Queridão, olha, cabe a nós anunciar a palavra, pregar com palavras, pregar com a nossa vida, pregar com amor ao próximo, pregar com ações, com atitudes. E quando eu falo pregar, eu não estou falando no sentido como os nossos ilustres pastores que tomam a tribuna, né, com muita sabedoria e pregam, né, com muita eloquência. Não estou falando disso não. Pregar a palavra é viver em retidão. É falar das maravilhas que o Senhor faz na sua vida. É falar da sua experiência de salvação. É anunciar para o próximo aquilo que Deus fez a ti mesmo. Sabe? Isso é pregar a palavra. E isso está ao nosso alcance. A mensagem de Jonas chegou nos ouvidos do rei. E por ordem real, todos deram ouvido à mensagem, temeram a Deus e se arrependeram. Como é que foi isso? Isso foi assim. Ele anunciou a palavra, essa palavra chegou aos ouvidos do rei, e claro, conforme ele foi passando anunciando, as pessoas foram ouvindo, chegou aos ouvidos do rei. O rei temeu de tal forma, creu nessa mensagem, creu no Deus que tinha falado com Jonas, e esse rei fez então um decreto em que todos deveriam se converter dos seus maus caminhos, em que todos deveriam dar ouvidos a essa mensagem, em que todos deveriam jejuar, em que todos deveriam se humilhar. E aí o mais curioso é que essa ordem real, ela existiu? Sim, a Bíblia diz que existiu, a ordem real existiu. Mas o povo não se converteu pela ordem do rei. O povo se converteu porque creu na palavra de Deus. Porque não existe arrependimento por ordem de A ou de B. O arrependimento, ele nasce na alma pelo reconhecimento do seu pecado, pelo asco, pelo nojo do seu pecado. Sabe? E aquele povo reconheceu que era pecador e que precisava mudar os seus caminhos e se arrependeram e se humilharam e se vestiram com panos de saco e sentaram-se sobre cinzas e jejuaram e até os animais jejuaram. Tamanha aflição da alma pela vergonha do seu próprio pecado. Se não fosse um arrependimento verdadeiro, mas fosse um arrependimento imposto pelo rei, Deus não teria mudado a sorte daquele povo. Então, querido, não adianta nós mandarmos os nossos filhos fazer A ou B. Nós temos que ensinar pelo exemplo. Não adianta, você vai para a igreja, mas eu não quero. Tá, você vai. Sim,
mas se você não vai, como você manda ele ir? Filho, você tem que ler a Bíblia, mas se você não lê, como é que você quer que ele leia? Mas se você der o exemplo, até que aquilo vire um hábito, pelo exemplo, vai nascer no seu coração a necessidade de buscar a presença de Deus, porque quando ele não faz isso, ele sente falta. E a partir daí, não precisa mais mandar. Ele vai porque ele quer. Amém, irmãos? Diga, meu querido. Fale. Esse mistério chama-se Palavra de Deus e Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aprouve ao Espírito Santo falar o coração de todo aquele povo. E eles ouviram a palavra e creram naquela palavra. E através do Espírito Santo de Deus, eles se converteram dos seus maus caminhos. O problema hoje é que quando nós pregamos para alguém, nós queremos determinar o resultado da nossa pregação. Mas o resultado da pregação, da nossa pregação, não cabe a nós. A nós cabe pregar. Os resultados da pregação cabem ao Espírito Santo do Senhor. Porque pode ser que aquela pessoa, na primeira pregação, ela diga que se converteu, vai para a igreja, vive uma vida de religiosidade, e quando o Senhor voltar, ela não está firme e fica. Mas o Senhor, às vezes, ele posterga, ele protela, para que aquela pessoa realmente se conscientize que o caminho que ela está escolhendo não é o caminho correto, e ela de fato se converta e escolha o caminho do Senhor. Então, o problema não está no pregador, o problema não está em nós, porque não existe problema. Se nós fizermos a nossa parte em pregar a palavra, em anunciar a palavra, a nossa responsabilidade foi feita. A partir daí, cabe ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, fazer a sua obra. Amém? Ok. Perfeito. Então, é correto dizer que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento no coração das pessoas da mesma forma como no Novo Testamento? Da mesma forma, não, porque no Novo Testamento, a partir de Atos 2... Não é exatamente da mesma forma. Exato. A partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, ele passa a morar em nós. No Antigo Testamento, ele vinha sobre nós e se retirava. Né? Tanto que, qual é a oração de Davi? Não retires de mim o teu Espírito. Se o Espírito Santo não atuasse, seria vaga o Salmo de Davi. Ok. Diga, pastor. Sim. Sim. Aí Jonas fala, eu sirvo a Deus. O meu Deus é esse, esse, esse. Eles então falam com Deus, perdoa porque a gente vai jogar ele. Isso. E diz o texto. Com muito pesar. Se converteram, voltaram-se para Deus. Sim. Já agiu. Deus, na verdade, envia Jonas. Jonas não aceita, mas mesmo não aceitando, Deus age através da vida dele para salvar outros. Sim. Deus usa um rebelde para salvar os rebeldes. Quase dentro dessa categoria, Deus já age na vida deles só porque ele diz que se converteram.
que é o final do livro. Ele fala sobre isso. A pessoa sabe dizer da mão direita da mão esquerda, eles são desorientados, eles precisam de uma palavra que eles despertem para se arrepender e voltar. Exatamente. Mas o Espírito Santo sempre atuou Desde o Antigo Testamento. E no Novo você tem o derramar do Espírito sobre a igreja. A igreja representa a glória. Sim, mas sempre. Né, o que Deus fala para Noé? Não contenderá meu espírito com o homem para sempre. Quer dizer, Deus estava ali tentando fazer com que se arrependesse, senão Deus eliminou a geração. Mas usou de misericórdia com os indivíduos, porque eles se arrependeram. A questão está condicionada. Embora Nínive fosse ímpia e má, quando ouviu a palavra de Deus por meio de Jonas, ela creu. Certo? Maravilha. Jonas ficou mais que descontente. Ele se irou intensamente porque Deus se arrependeu do mal. Jonas 3,10. E ele quis até morrer. Não é curioso isso? É muito curioso. Primeiro Jonas foge de Deus. Aí entra num barco, fica lá dormitoso, aí depois o revela, aí ele reconhece que o problema é com ele e ele se entrega à morte, pede que o joguem no mar. Aí Deus vai e o recolhe. Aí dentro do ventre do peixe, ele descobriu que não morreu. Dentro do ventre do peixe, ele ora ao Senhor para que o Senhor conservasse a sua vida. Ele pede pela misericórdia do Senhor para que ele possa, vou pagar meu voto, vou pagar todo mundo que devo e tal. Aí ele pede a Deus para que ele viva. Aí depois, quando ele sai do ventre do peixe, vai lá, exerce o seu ministério, e aí Deus age de misericórdia, aí aquele que pediu para viver, agora pede de novo para morrer. Esse tal de Jonas, ele é bipolar. Ele também pediu, fica tranquilo, já está com problema. Acho que a melhor resposta para o que o Fulvio falou, para tudo na Bíblia, ele diz que tudo posso. Nem tudo convém. O Jonas podia ter ido por onde Jesus mandou. Ele perguntou, posso? Pode. Mas você vai colher. Exatamente. Acho que tudo na nossa vida, acho que tudo na Bíblia, tudo que você vai fazer, Deus fala, você pode tudo. Agora, se convém ou não, e por mais que você pense dessa forma, Deus ainda tem misericórdia dos erros. E assim, vou falando assim, nos caminhos que eu sou da área da cozinha, Deus te dá receita de tudo, para você chegar no êxito. E por mais que ele te dê receita correta, você ainda, por vontade própria, é que vem, eu acho que vem a vaidade do ser, né? Eu quero botar meu nome aí embaixo para dizer que eu fiz. É o que mais acontece, infelizmente. Né? Mas pela misericórdia, por mais que nós erramos, com tudo que nos é favorecido, nos entregue, e Deus nos dê misericórdia. Tem um minuto. Então vamos lá. Seguindo. Jonas, então, diante da frustração, ele sai da cidade, ele caminha para a região leste de Nínive. Aí ele acha algumas coisas, faz uma cabaninha mal e porca, porque ele não era bom construtor de cabana. E essa cabana tem algumas frestas que o incomodam, o sol ali é muito forte, etc. E ele fica observando a cidade para ver o que ia acontecer, afinal de contas, eram 40 dias o prazo que Deus deu. E o que Jonas, então, ele fica fazendo ali? Ele fica esperando, na esperança de que o povo não se converta no final das contas e que Deus o rejeite. Para que ele possa se alegrar, né? Mas, nesse entretempo, enquanto ele se incomoda com o sol, numa noite, que a Bíblia chama de aboboreira, ela nasce, cresce em cima daquela palhoça que ele fez lá, aquele troço que ele fez lá, e com as suas folhas faz sombra, que refresca a sua cabeça, enquanto ele espera, na esperança de ver a cidade destruída. Ele fica feliz, porque o calor do céu
para de atingir a sua cabeça, enquanto ele torce para que o fogo de Deus atinja a cidade de Nínive. Mas enquanto ele fica ali se alegrando, em uma noite nasceu a planta, na noite seguinte, um verme pica essa planta, fere essa planta, e essa planta simplesmente murcha e morre. E o sol volta a afligi-lo. E ele fica muito irado, porque a planta morreu e parou de refrescar. Ele não ficou irado porque ele é um péssimo construtor e fez a palhoça dele ali furada. Não, é porque a planta morreu. Ele se compadeceu daquela planta. E aí vem o final do nosso livro. Vamos passar um pouquinho, porque a hora já acabou. O livro termina com uma pergunta retórica sobre compaixão. Espera aí. Vamos chegar aqui. E que pergunta foi essa? O livro termina ensinando uma lição a Jonas através de uma pergunta, questionando se ele era capaz de sentir compaixão, que se ele era capaz de sentir compaixão por uma planta, olha a comparação. Ele estava sentindo compaixão da planta, que nasceu numa noite, que cresceu numa noite, que viveu um dia e que morreu. Só que o detalhe é que ele não plantou a planta, ele não regou a planta, ele não fez a planta crescer, ele não fez absolutamente nada pela planta, mas se compadeceu da planta. E aí Deus faz o comparativo. Se você se compadece dessa planta, que você não fez nada para que ela existisse, que dirá eu, que formei cada uma daquelas pessoas no ventre da sua mãe, que chamei cada uma daquelas pessoas, e que os fiz conforme a minha imagem e a minha semelhança. O quanto eu me compadeço dessas pessoas que eu formei, dessas pessoas que eu amo, porque são feituras das minhas mãos, que eu fiz para me adorar, que eu fiz para ter contato com eles. Quão será a minha compaixão e a minha dor se cada uma dessas pessoas morrerem? Essa é a pergunta. Jonas, se você se compadece e eu não posso me compadecer, a sua justiça é maior do que a minha justiça? E como nós temos agido? Será que as nossas prioridades estão alinhadas com a vontade de Deus? Será que nós estamos de fato obedecendo a ordem de Deus? Ou será que nós estamos indo na direção contrária? Mateus 28, 19 e 20, Jesus chama os seus discípulos e os comissiona. Os chama para um trabalho específico, que é fazer discípulos. Mas fazer discípulo como? Ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou a eles. Mas vamos pensar nisso. Jesus chamou os seus de discípulos. E ensinou e deu uma ordem para os seus discípulos. Meu discípulo, eu vou te dar uma ordem. Você vai fazer discípulo. É uma ordem. E mais, você vai ensinar para esse discípulo que você vai fazer tudo aquilo que eu te ordenei. Mas qual foi a ordem de Jesus? Fazer discípulo. E nós somos discípulos de Cristo? E qual é a ordem que nós temos? Fazer discípulos. Não podemos perder tempo indo para lá e para cá, gastando a nossa energia, a nossa força naquilo que o Senhor não tem nos chamado. O Senhor tem nos comissionado para fazer diferença no nosso tempo, para ser referência onde nós estivermos, para ser um canal de bênção, não de destruição, para ajudar
Nós não somos os artistas principais, muito pelo contrário. Nós somos aquelas formiguinhas que fazem o trabalho árduo, porque, na verdade, toda honra, toda glória, todo louvor é a Ele, para Ele, por Ele, porque Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele usou durante todo esse tempo milhares e milhares de pessoas para que a sua palavra chegasse até a mim, até você, para que hoje nós pudéssemos dizer, eu sou um discípulo de Cristo. Só que quando eu digo que eu sou um discípulo de Cristo, eu estou me colocando debaixo da ordem dele. E quando eu me coloco debaixo da ordem dele, eu tenho que cumprir aquilo que eu me obrigo. Se eu não fizer isso, eu volto a ser como Jonas, um profeta descontente, que está debaixo da ordem de anunciar o evangelho, mas que anda para o lado oposto, buscando os seus próprios proveitos, a sua própria ideia, o seu próprio caminho. Mas quando nós estamos na direção de Deus, independente das circunstâncias, nós somos como atalaias, nós somos como uma luz no velador, e não adianta querer estragar a festa com qualquer coisa que seja, porque até calado o crente lê a Bíblia. Nas nossas costas. É nas nossas costas que está a maior pregação nossa. Nas nossas atitudes. Se possível, se preciso for, irmão, prega com a sua boca. Mas nunca pare de pregar